Irmãs e irmãos, benditos aqueles que confiam no Senhor e escutam as suas palavras. Benditos aqueles que esperam no Senhor. Os primeiros versículos do capítulo 17 de Jeremias descrevem a idolatria de Judá, dando continuação ao capítulo 16. Para que não se apague a consciência da culpa, ela deve ser escrita no coração, com estiletes de ferro, semelhantes aos que se usam para gravar na pedra. Os ângulos dos altares significam os próprios altares idolátricos, mas também as árvores sagradas e os lugares altos, lugares de culto pagão. Por causa deles, Jerusalém, apostrofada com o título de montanha na planície, toma conhecimento do saque e do exílio que se aproximam. E seguem-se alguns com versículos de estilo sapiencial para denunciar aqueles que se apoiam no homem e não em Deus. São como o cardo da estepe que definha e seca logo que lhe falta água. Pelo contrário, quem confia no Senhor é como a árvore plantada à beira da água. Cresce, torna-se forte, dá frutos, resiste à seca. Outra ideia importante é que nada se pode esconder a Deus, que perscruta o coração e os rins do homem, e que, como a perdiz que abandona aquela que não é sua mãe, assim também Deus abandona o homem que adquiriu riqueza injustamente. Nos versículos 12 a 18, temos mais uma confissão de Jeremias. O profeta louva o Senhor, esperança de Israel. Depois pede-lhe que o cure, não certamente de doenças físicas, mas de penas morais. As suas ameaças, proferidas em nome de Deus, não se cumpriram, o que o conforta, porque amava o seu povo. Mas, por outro lado, o povo, que nada compreende, volta-se contra o profeta, acusando de ser mentiroso. Depois, Jeremias insurge-se contra a violação do sábado. Fala a partir da porta dos filhos do povo, provavelmente uma porta do palácio real que dava para a esplanada do templo, onde se aglomerava a multidão. O profeta clama pela santificação do dia de sábado, consagrado ao Senhor. O repouso sabático era uma prática antiga em Israel. Depois da destruição do templo, durante o exílio, quando já não havia festas, o repouso sabático ganhou ainda maior importância. Após o exílio, os judeus comprometem-se a abster-se de todo o comércio e do transporte de mercadorias em dia de sábado. E entramos no capítulo 18, onde que começa com o episódio da visita à casa do oleiro. Mais do que uma ação simbólica, temos a interpretação simbólica do trabalho do mesmo oleiro. Este, enquanto com um pé faz girar a roda, com as mãos dá forma ao vaso. Na comparação entre Deus e o oleiro, o elemento principal é o absoluto domínio do artesão ou de Deus Criador no trabalho exigido à criatura. Se Deus atua sempre de acordo com a sua sabedoria e a sua bondade, o oleiro, o homem, pode deixar-se guiar pelos seus caprichos ou enganar-se no trabalho. Por outro lado, a argila é inerte e, portanto, completamente dominada pela vontade do oleiro. Ao contrário da argila, o homem é livre e pode reagir e agir livremente e não se deixar trabalhar. Se um vaso sai mal das mãos do oleiro, ele pode destruí-lo e fazer outro perfeito. E assim Deus se prepara para refazer o seu povo, para o renovar espiritualmente. Mas o povo mantém-se duro de coração e a ameaça realiza-se. Estamos provavelmente no ano 598. O texto acena a ofertas a Baal e a frequentes apostasias. Por isso, o castigo a infligir, por meio do inimigo em guerra, será uma dolorosa lição para todos. No versículo 18, encontramos referência a um novo atentado contra Jeremias, acusado de ser um pregador cansativo e inoportuno. Não fará falta à nação, porque não faltarão guias espirituais para o povo. A imprecação do profeta contra os seus inimigos fere a nossa sensibilidade cristã.
mas devemos lê-la à luz dos princípios do Antigo Testamento. No capítulo 19, Jeremias recebe ordem de ir à porta da olaria e partir uma bilha, uma ação simbólica na linha da tradição profética. Eram gestos que visavam tornar mais expressivas e claras as afirmações dos profetas. Provavelmente também se atribuía a esses gestos especial eficácia sobre o futuro, como às palavras de bênção e de maldição. A razão da desgraça iminente é, como sempre, o abandono de Deus por parte do povo. Profanaram o lugar sagrado, o templo, prestaram culto a deuses estrangeiros, aos Baais, encheram o lugar de sangue inocente com sacrifícios de crianças a Moloque. O conselho dos anciãos será despedaçado como a bilha que o profeta quebra. A fome, durante o assédio, levará os habitantes de Jerusalém a devorarem-se uns aos outros, e estas desgraças são resultado do endurecimento do povo que recusa escutar as palavras do Senhor. Aproveitemos a lição para nos habituarmos a confrontar a nossa vida e a vida da nossa comunidade com a palavra do Senhor. O Senhor misericordioso nos abençoe. Amém.